Olá para você que acompanha o esquema de jogo aqui dentro da Webzone. Hoje, sexta-feira, 7 de outubro de 2022. André de Poldi é o comentarista de hoje que vai falar sobre a final que começa na próxima quarta-feira entre o Flamengo e o Corinthians, aliás, invertendo Corinthians e Flamengo. André, boa tarde para você, boa noite para quem vai nos acompanhar, um bom dia. É uma final muito esperada pelo tamanho das torcidas ou é uma final esperada por ser um confronto interessante dentro de campo? Tudo bom, André? Fala, Edu, tudo bem? Boa tarde aí para você, boa noite, bom dia para quem nos acompanha no YouTube, né? Agradecendo mais uma vez aí ao Webzone pelo espaço aqui pro esquema de jogo. Eu acho que as duas coisas, né, Edu? Eu acho que é uma. Pelo chaveamento, muita gente apostava que essa seria a final mesmo, né? Corinthians e Flamengo. Eu acho que tem o fator das torcidas, mas eu acho que mais importante, acho que é o confronto, né? Eu acho que são duas grandes equipes, são dois times que estão ajustados, né? Lógico que o Flamengo tem um time um pouco melhor, já eliminou o Corinthians da Libertadores, mas eu vejo o Corinthians mais fortalecido do que aquele confronto. Então eu acho que dessa vez a coisa está mais aberta, mesmo o Flamengo com leve favoritismo. Na sua avaliação, primeiro jogo em São Paulo, né, nesta quarta-feira, 12 de outubro, feriado da Padroeira do Brasil, também Dia das Crianças, né, que faz essa abertura. E a final decidida no dia 19 de outubro. A sua avaliação, o jogo é diferente da Libertadores que aconteceu 2 meses atrás para você, pela sua análise inicial. Sim, eu acho que assim, o Corinthians eu acho que está mais arrumado em relação a 2 meses atrás, como você falou. O Flamengo, obviamente, que tem o melhor elenco, tem melhores jogadores e tal, mas o Flamengo ainda também ainda patina um pouco, né? De vez em quando, não tá sobrando assim em relação aos adversários. Então eu vejo um confronto mais aberto em relação ao da Libertadores. E lembrando que na própria Libertadores, no jogo da ida, o Corinthians fez um bom primeiro tempo, né? Tem aquele gol polêmico do Arrascaeta até hoje, que é muito discutido, e tal. Eu acho que eu não teria anulado aquele gol, mas muita gente entende que foi irregular. Enfim, aí aquele gol deu uma desestabilizada no Corinthians e o Flamengo acabou sobrando depois no segundo tempo. Eu acho que o grande fator para o Corinthians é sair vivo do primeiro jogo, né? Que ele joga na Neoquímica Arena, onde o Corinthians é muito forte, né? Onde é muito difícil de ser vencido. Então o Corinthians eu acho que ele tem que sair vivo do primeiro jogo. Se sair com 2-0 igual foi na Libertadores, aí fica muito difícil reverter, né, no Maracanã. Então, eu acho que o grande desafio do Corinthians é sair com, obviamente, a vitória, o empate, ou se perder, pelo menos por um gol de diferença. Se sair com 2-0, aí a coisa fica um pouco mais difícil. Mas na sua avaliação, um resultado assim de uma vitória do Corinthians de 1-0, vai ter jogo, independente. Mas assim, um resultado de 2-0 para o Corinthians, um placar de 2 gols. Porque para mim, assim, na avaliação, André, se der empate ou vitória do Flamengo, para mim eu acho que é muito difícil o Corinthians reverter no Maracanã. Sim, Agora, se o Corinthians conseguir um resultado assim de 2 gols, eu acho que ele abre uma pequena vantagem. Pequena porque eu falo assim que 2 gols nesse tipo de jogo é um jogo grande, né? Vamos dizer assim. Na minha avaliação, se o Corinthians conseguir um resultado de 2 gols de diferença, ele tem uma certa vantagem, vamos pôr ali 60-40, 65-35, para conseguir o título. Você segue nessa linha? E para mim, 1-0 é um placar muito pequeno. não, eu concordo com você. Eu acho que 1-0 também não é o placar dos sonhos, mas considerando o adversário, considerando ser o Flamengo, né, que é um time superior, eu acho que tá valendo, né? Você sair com 1-0, a briga tá viva ainda, né? Mas eu acho que com certeza 2-0 não que já está garantido, mas aí entra naquela coisa, aí o Corinthians vai jogar fechadinho no Maracanã, o Flamengo vai ter que se expor muito, vai ter que dar espaço, e aí o Corinthians vai jogar da maneira como ele gosta mais, né? Então eu acho que 2 gols de diferença para o Corinthians seria o melhor dos mundos. Obviamente que 1-0 não está nada resolvido, mas diante do adversário, você sair com uma vantagem mesmo que mínima, eu acho que é super interessante. André, uma questão que veio essa semana, né, com relação aos ingressos, né, do jogo de ida entre o Flamengo e o Corinthians, jogo de volta, perdão, que vai ser no Rio de Janeiro, o valor de R$ 400. Ficou essa pequena, não sei se você chegou a ver,
e parece que Aham. o Corinthians vai bancar 310 por torcedor, ou seja, o Corinthians paga R$ 310, o torcedor que for ao Rio de Janeiro, além das despesas que ele vai ter, ele paga apenas R$ 90. Você acha que é um valor muito abusivo ou por ser final, tá certo o Flamengo cobrar esse preço? Ah, eu acho muito abusivo, Edu. Lógico, né, que a final, né, é o jogo mais esperado, é um jogo mais importante que os outros, então é até natural você às vezes aumentar um pouquinho. Só que eu acho que é um valor abusivo, tendo em vista a maioria da realidade das famílias brasileiras, dos torcedores, né? Não é todo mundo que tem esse dinheiro fácil para bancar, né? Fora o torcedor que vai ter que bancar deslocamento, vai ter que ir de avião, ônibus, e fora o ingresso R$ 400, eu acho que é abusivo. Então, acho que foge um pouco da realidade, né? Como eu disse, da maioria dos cidadãos, né? Não, lógico, eu acredito que você tem que aumentar um pouco, você é um jogo final, tudo mais, mas R$ 400 não me desce, né, essa decisão, e eu acho que é uma iniciativa interessante da diretoria do Corinthians de bancar aí para os torcedores essa boa parte do valor do ingresso. Falando um pouco da Copa do Brasil, a gente vai ter um mais novo tetracampeão, né? Que é o Flamengo vai ser tetra, o Corinthians, o Flamengo que venceu em 90, 2006, 2013. O Corinthians venceu em 95, 2002 e 2009. O Corinthians aí está um pouco, faz algum tempo que não ganha essa competição. O líder ainda é o Cruzeiro, né? Com 6 conquistas, depois vem o Grêmio e o Palmeiras com 4 conquistas. André, o que me chama a atenção em termos de finais, assim, e também semifinais, é que o Flamengo ele chegou às semifinais em 89, 93, 95, 96, 2014, 2018, 2021, além dos títulos e de mais 4 vices, né? 97, 2003, 2004, 2017. Para você, hoje é a principal competição que os clubes têm que voltar os olhos para ela? Você diz só campeonatos nacionais? Isso, campeonatos nacionais, comparando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, por ser um sistema mata-mata, ser mais rápido, vamos dizer assim, porque eles entram na terceira fase, né? Eles não passam quem estava na Libertadores, como é o caso do Flamengo, Corinthians, eles não disputam as 2 primeiras. Na sua avaliação, é o campeonato rentável? Que a gente sabe, mas na sua avaliação o mais importante hoje do que um brasileiro? Não, Edu, eu acho que o brasileiro continua sendo o mais importante, né? É, é o principal torneio, tem mais clubes, é um campeonato mais antigo que a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil é um torneio relativamente novo aí, né? A gente está falando de 30 anos, né? Em comparação ao Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que tem um fator, assim, o caminho para você conquistar a Copa do Brasil, ele é um pouco mais rápido, né? Não vou usar a palavra fácil, né? Mas o caminho é um pouco mais curto. Então, os times que estão na Libertadores, por exemplo, já entram nas oitavas de final, já pula algumas etapas aí, e mata-mata é aquilo, né? Às vezes nem sempre, e muitas vezes o melhor time não vence, né? Então, você pega, às vezes, um time tá menos inspirado, um time tem um expulso, ou aquele dia não tá bem, e acaba sendo eliminado. Então, o mata-mata te permite isso. Agora, em termos de importância, eu acho que o brasileiro continua sendo o campeonato nacional mais importante que a gente tem aqui. Acho que são os dois mais importantes, né? O brasileiro e a Copa do Brasil. A gente está quase chegando ao final desse programa. A gente está fazendo um esquenta para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo na próxima quarta-feira. Mais uma informação aqui, André. O campeão vai receber 60 milhões e o vice 25 milhões. Na atual conjuntura, para muitos clubes é um valor importante, né? Final de campeonato, a gente tem um ano mais curto, né? Porque a gente está encerrando agora no início de novembro a temporada em decorrência da Copa do Mundo. Então, para muitos clubes é um valor importante, né? Tanto para Flamengo quanto para Corinthians. Acho que para qualquer um, né? A gente sabe que para outros acaba sendo mais importante por conta da situação financeira de cada clube. E a situação financeira do Corinthians é bem mais complicada que a do Flamengo, né? Apesar do Corinthians ter um plantel bem caro, né? Um plantel bom, né? Um plantel bem acima da média, assim, do que as outras equipes do futebol brasileiro. Então não é uma folha salarial curta e é um clube com muitas dívidas. Então para o Corinthians é um valor muito bom. E pro Flamengo, obviamente, que também, né? O Flamengo já é um clube mais organizado, mais estruturado, então
não tem como negar que esses valores que você citou que ajudam bastante aí para quem consegue alcançar, né, essa posição no campeonato. Eu acho que para o Corinthians seria ainda muito mais importante que para o Flamengo. André, a gente está chegando ao final desse programa desta sexta-feira aqui dentro do esquema de jogo. Você tem algum palpite para ser campeão, para o primeiro jogo? Suas considerações finais e obrigado aí por ter aceito o convite de eu apresentar mais uma vez o esquema de jogo. Ô, Edu, eu que agradeço. Putz, é sempre complicado a gente dar palpite, né? Assim, a gente muitas vezes erra. Eu acho que o Corinthians tem grandes chances. Eu acho que o Corinthians tem grandes chances, principalmente nesse primeiro jogo. Como eu disse logo no começo do programa, dependendo de como terminar esse primeiro confronto, o Corinthians acho que tem grandes chances de conquistar aí a Copa do Brasil, ainda mais que o Flamengo está envolvido também com Libertadores, e o time do Corinthians está mais acertadinho em relação a 2 meses atrás. Algumas peças que não estavam funcionando agora estão funcionando muito bem, como o Yuri Alberto, o Roger Guedes, o Renato Augusto, né, que voltou de contusão. A saída do William, que já vi muitos torcedores comentando que a saída do William fez bem para o Corinthians, né? Não tenho como falar mais detalhes, porque né, a gente não está lá dentro para saber o que acontecia. Mas enfim, acho que eu não vou cravar palpite assim, mas eu vejo o Corinthians com grandes chances, apesar do Flamengo ser o favorito. Tá certo. Então hoje a gente falou um pouco da decisão da Copa do Brasil, que inicia na próxima quarta-feira, 12 de outubro. O esquema de jogo fica por aqui. Você pode compartilhar, comentar também o que foi esse assunto. Se concorda ou discorda, faz parte aí do nosso programa. Então, todos uma excelente semana. Continue acompanhando a Webzone e também o esquema de jogo. Até mais para vocês. Boa semana.